bola pro Gabriel Peck dentro da grande área, cruzou emendado no campo, guardou! Teixeira de novo. Salve, meus nobres! Uma boa tarde, um bom Vasco e um bom café curtindo o gol da virada do Clube de Regatas Vasco da Gama ao som do mago do rádio Luiz Penido ao lado de Dé Aranha. Eu sempre que eu posso compartilhar estes vídeos desses radialistas, eu coloco no meu canal porque eles são fenomenais, dão um banho em todo mundo e eu aqui na minha humildade, tentando falar para vocês algo depois do mestre Luiz Penido. Mas vamos aqui fazer uns comentários que eu tenho visto após o jogo da virada, um jogo heróico, o milagre de Ponta Grossa, o milagre do Alex Teixeira, como eu escrevi aqui no meu pós-jogo, que eu já te faço convite para ir assisti-lo ao final deste vídeo, vai ter o link lá para você ver meus comentários do pós-jogo. Mas será que é para a gente apagar a péssima partida do Vasco da Gama? E aqui eu vou fazer as críticas ao Jorginho especificamente, e bem como ao nosso querido Flávio Dias, porque ele falou no seu pós-jogo, muito me representou, mas falta aquela pintadinha ali, que você quer saber qual é? Eu vou falar logo após a nossa vinheta, e depois também curtem os gols do Vasco, e o terceiro ao som de Alex Calheiros. O jogo tá aberto, a bola rodando pelo André, meteu um bolão, quem sabe agora pro pé, cruzamento na área, pro Teixeira, tocou! Puta que pariu! Vem com tudo! Boa tarde, meus nobres! Ficaram satisfeitos com os gols do Vascão? É sempre bom ver gol do Vasco após uma vitória. Com a narração da Alex Calheiros, para mim, então, é fenomenal, porque eu acho que ele mistura o que é bom do rádio, como o Luiz Penido, óbvio que ele não chega aos pés do Luiz Penido, mas mistura também a comunicação que você tem na TV e manda, como um torcedor, um puta que pariu, que é o que todo mundo falou no jogo de ontem, que na verdade me deixou com mais raiva, com um sentimento de raiva do Vasco da Gama ao ver até os 44 minutos uma derrota para um dos piores times que tem na Série B, por isso que, com todo respeito ao Operário, será rebaixado para a Série C. E o Vasco da Gama sem ímpeto para jogar, sem garra, completamente perdido em campo. E aqui eu falo aqui que eu não culpo os jogadores. Eu culpo quem contratou esses jogadores, porque eles não esconderam o que eram. Por exemplo, quando a gente fala de um Zé Delivery, o próprio apelido que a antiga torcida dele ou concedeu já fala muito do jogador. E mesmo assim fomos lá contratar. Mas antes, meus amigos, aqueles pedidos tradicionais, largue um dedo no like que muito nos ajuda nesse subir nesse YouTube de meu Deus, inscreva-se nesse canal, sempre trazendo um conteúdo de Vasco da Gama para vocês, principalmente sempre com os nossos comentários, livre opinião de ponto de vista, e escreva aqui abaixo se vocês estão achando que foi exacerbada as comemorações aí com essa vitória. Mas vamos aqui falar o primeiro comentário de Jorginho logo depois da entrevista coletiva. Quando eu senti que a equipe não estava jogando bem no primeiro tempo, eu tive uma decisão muito difícil de tirar o Nenê, porque a presença do Nenê em campo, além de todo o potencial dele, é um jogador
que o adversário respeite a presença. Desculpa, Jorginho, decisão difícil tirar o Nenê, você já está me dizendo muito sobre você. Com todo respeito ao trabalho do Jorginho, a história como jogador, mas como técnico é péssimo. E você não tem que ter medo de tirar o Nenê, é assim como não tem que ter medo de tirar nenhum jogador. E na boa, ontem não era uma decisão difícil tirar o Nenê. Na verdade, era até uma decisão óbvia, porque o Nenê, na verdade, ele já não está produzindo há muito tempo. Ele tem jogado, lógico, uma categoria que ele tem diferenciado, mas muito com seu nome e aquela expectativa de encerrar a carreira no Vasco da Gama. Porque das duas, uma. Ou o Vasco da Gama percebe que o Nenê não pode jogar 2023 porque a idade chega, ou o próprio Nenê faz essa avaliação e encerra a carreira nesse ano com as suas glórias já devidamente computadas na carreira. Mas não tem que ser difícil a decisão de tirar o Nenê e, com todo respeito, nem os jogadores adversários estão respeitando tanto o Nenê, porque o Nenê não está conseguindo ficar em pé em campo. Ele não consegue correr para marcar, ele não consegue correr para criar um contra-ataque, ele apenas para a bola e realmente numa bola parada pode fazer o diferencial e de repente achar um bom passe. Acabou o Nenê em campo, infelizmente, e é o pior porque ele teria que ser a nossa referência de experiência, de liderança e de técnica e não está entregando agora, mas nesse momento do campeonato. Ok, deixa ele na reserva, porque não é uma decisão difícil e muito me preocupa quando você está vendo um jogo horroroso como o do Nenê ontem e está com uma decisão difícil de tirar. Na verdade, para mim, tinha que ser uma decisão muito fácil. Isso muito me diz sobre você. Da mesma forma como você não tira o Raniel, porque ele não está entregando, na verdade, o Raniel. Os garotos entregam muito mais. Até ontem o Alex Teixeira entregou muito mais do que o Raniel no jogo todo. E mesmo assim insistindo com o Raniel. Não, vamos ver agora no sábado que vem. E agora, o segundo comentário que eu faço sobre o Jorginho, abre aspas para o que ele falou ontem. Lembrei daquele jogo contra o Palmeiras na Mercosul, que foi uma vitória fantástica lá em 2000. Realmente eu fico muito feliz porque esse grupo merece. Esse é o comportamento do Vasco. Jamais desiste esse entregar de corpo e alma. Primeiro, meu caro Jorginho, eu já te faço uma crítica dos comentários que você já fez antes da partida, supervalorizando o Operário. Não. Na verdade, você com esse papo super humilde, você ridiculariza assim o Vasco da Gama. Com todo respeito ao Operário, mas o teu papo tinha que ser, olha, o Vasco vem aqui, na pressão do acesso, a gente está jogando para ganhar, vamos controlar o jogo e blá, 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 e blá, 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 para já botar medo no adversário. Não, aqui supervalorizando ontem o Operário que tinha um grande contra-ataque. Sim, realmente, o contra-ataque dele quase que nos matou. Mas aí diz, novamente, mais do time que você conduz do que do propriamente desse Operário, que é um time muito fraco. Mas aí você lembrar o jogo da Mercosul, pelo amor de Deus, a torcida talvez esteja super exacerbada, e que é esse que é o ponto que eu estou falando. Você vê Negreira sendo viralizado aí, quando ele quase enforca o filho, mas você sabe que aquilo é para busca de likes. Você vê o Porchat brincando, mas ele é um comediante. Mas vim o técnico lembrando de uma vitória que foi final de campeonato internacional contra o Palmeiras naquela época, que era talvez o segundo melhor time do Brasil, e no campo do adversário, meu Deus, virando de 4-3 ainda. Mas eu não tenho que comparar aquele jogo. E tu me preocupa sempre lembrando desse jogo, qual foi virado do Vasco. O que na verdade tinha que ser normal. O que estava errado ontem foi o Vasco perder para o Operário. Isso que muito me preocupa. O discurso hoje tinha que ser, não, a gente fez uma péssima partida, o grupo até que agiu heroicamente, jogando, porque eu acho, na verdade, o Vasco da Gama terminou sem qualquer padrão tático, na disposição de seus jogadores, quando na verdade o Vasco tinha que estar dominando aquela partida e você tinha que virar. Olha, eu não queria ter terminado a partida dessa forma, os 3 pontos foram super importantes, mas jogamos muito mal. Não vem me comparar com a outra Mercosul. E o que me assusta muito, Jorge, e na verdade até um pouco dos técnicos, é tipo assim, parece que vivem num outro mundo. E falando de jogadores, aqui agora eu faço a minha crítica ao Flávio Dias, que ontem ele no pós-jogo praticamente muito emocionado. Aí eu te falo também, pô, Flávio Dias, você já viu o jogo? Vai estar emocionado com a vitória do Vasco da Gama de virada? Eu tava com raiva, o meu sentimento foi de raiva, de puta, que talvez tenha sido também teu sentimento de estar vendo o Vasco da Gama tão pequeno
como você está perdendo do Operário. Mas ele direciona toda essa emoção para os jogadores. Fala corretamente do Zé Delivery, fala corretamente do Raniel. Mas por que é difícil falar de quem contratou essas varangas? Como eu falei no começo do vídeo, Zé Delivery já diz o que ele é. O Raniel, que tem uma média de 5 gols por ano, já dizia o que ele era. Paulo Vitor, com 21 anos, nunca jogou, já dizia o que ele era. Edmar, reserva do Red Bull, já dizia o que ele era. Anderson Conceição, reserva do Red Bull, já dizia... Era do Red Bull, nem sei mais qual era a reserva de quem. Matheus Ribeiro, reserva do Avaí. Quinteiro, reserva do Fortaleza. Meu Deus, todos os jogadores contratados foram reservas. Que não era reserva? Titular do CSE, que nunca jogou uma Série A, Thiago Rodrigues. Yuri Lara, para mim, eu acho que é o único que está entregando realmente nesse time. Então, por que você não discute? Fala assim, olha, eu não acho aceitável ver esses jogadores, da mesma forma que eu também não acho aceitável continuar vendo o Luiz Melo como presidente da Vasco SAF, como Paulo Brax, que avalizou a contratação de Fábio Gomes, avalizou a contratação do Bruno Tubarão, que ontem que pelo menos entregou, de Matheus Ribeiro. Por que você não critica esses caras? Muitos respondem, mas eu acho que esse ponto é que me conduz, porque você pode estar fazendo o seu trabalho com muita credibilidade, ter acesso a CT, tanto que você reclamou que realmente os jornalistas não estão tendo acesso a CT, porque o Vasco da Gama não é possível que esteja treinando para cada dia, para cada jogo mostrar um jogo pior, mas falta direcionar também as suas reclamações, as suas emoções, suas críticas ao Jorge Salgado, que montou esse time. Sim, não pode vir o Jorge Salgado agora falar que a responsabilidade não é dele, porque foi ele que contratou essa galera toda que está conduzindo o Vasco da Gama. E se os jogadores são frouxos, muito mais frouxos são os gerentes e diretores do Vasco da Gama que estão permitindo esses jogadores jogarem da forma que estão. Era essa a minha crítica aí, a minha opinião sobre a vitória de ontem do Vasco da Gama e as super valorizações dessa derrota. Amanhã eu já faço convite porque está vindo mais sérias notícias aí sobre a 107 páginas. A gente vai discutir sobre isso às 7 horas da manhã. Tchau e saudações vascaínas!